Olá, tudo bom? Vamos falar de literatura mais uma vez, um assunto que eu gosto tanto de falar. Embora não seja especializado, eu sou apenas um leitor, amo ler. Há uma frase bem interessante, e essa frase abre o livro Anna Karenina, do grande escritor russo Lev Nikolaevich Tolstói, que diz o seguinte: todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Eu penso que essa frase, de certa forma, aponta para um modelo de família que nós temos e que nós tanto falamos. Aqui no Brasil, principalmente, tem se falado muito ultimamente sobre a família, os valores da família, algo que é muito importante e fundamental. Há, porém, um problema nessa questão. Quase sempre, as pessoas que têm falado sobre isso e evidenciado são pessoas que não levam uma vida familiar nada exemplar. Então, muitas vezes, por trás desse discurso moralista, existe, na verdade, uma realidade que se quer esconder. A família tradicional brasileira nunca foi modelo, na verdade, para ninguém. Nós conhecemos minimamente a história do país para saber como se deu o surgimento de nós considerados mulatos ou pardos. Nós sabemos que muitos pardos, muitos mulatos surgem a partir do encontro da Casa Grande e da Senzala, não como fruto de amor, mas abuso do homem branco, que, embora casado e constituindo a tradicional família brasileira, defensora dos valores que ela sempre defendeu, ele ia e abusava na senzala das negras indefesas. Essa é a história do Brasil. Quem leu Casa Grande e Senzala, quem leu Raízes do Brasil, sabe do que eu estou falando. E para falar em Raízes do Brasil, que é de Sérgio Buarque de Holanda, eu vou falar hoje rapidamente sobre Chico Buarque de Holanda. O Chico lançou um livro há algum tempo que se chama O Irmão Alemão. É muito interessante. O seu pai, Sérgio Buarque, historiador, talvez o mais renomado historiador brasileiro do século XX, o Sérgio morou na Alemanha nos anos 29 e 30. Era correspondente, pesquisador, mas principalmente correspondente. E naquele período ele se envolveu com uma mulher na Alemanha, ele veio embora para o Brasil, o Sérgio ainda era solteiro, tá? Ele veio para o Brasil e essa mulher ficou grávida. Isso foi entre 29 e 30, os anos que ele morou na Alemanha. Esse foi um segredo de família que ficou guardado durante muito tempo, sem que a família Buarque de Holanda soubesse da existência desse filho, que Sérgio sabia. Em 1967, Chico, já um rapaz, estava na casa de Manuel Bandeira, na companhia de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Numa conversa com Manuel Bandeira, Bandeira conhecia essa história, Bandeira contou para Chico que ele tinha um irmão na Alemanha. No caso, na Alemanha Oriental. A Alemanha foi dividida em duas, né? Ficaram duas Alemanhas, Oriental e Ocidental. A Oriental era comunista, a Ocidental capitalista. Isso acabou com a queda do Muro de Berlim, uma história que nós conhecemos. Muitos anos depois, e bota tempo nisso, de Chico ficar sabendo, ele ficou curioso para saber sobre esse seu irmão alemão. Faz viagens à Alemanha, pesquisa e descobre coisas muito interessantes desse seu irmão, descobre que ele era músico também, que cantava, tocava, que participava de programas na TV alemã, inclusive, mas não foi possível Chico encontrar esse irmão pessoalmente, porque quando ele foi fazer essa pesquisa, ele já estava morto. Tudo isso está relatado no Irmão Alemão, esse livro fabuloso de Chico Buarque. É um livro, parece que é ficção, mas não é ficção, é um livro que toma como ponto de partida um fato real da vida deles. E quando eu pontuei com essa questão da família, embora fosse um irmão concebido antes do casamento, mas é para mostrar as grandes contradições que nós vivemos, que a família vive, que sempre viveu desde que mundo é mundo.
e que muitas vezes por trás desses discursos moralistas há situações como essa aqui, que principalmente por ser um filho concebido ainda na juventude, quando ele era solteiro, não poderia ser tratado como um assunto tabu aqui no país, dentro da família Buarque de Holanda. Ou seja, não havia grandes motivos para que Sérgio Buarque não tocasse nesse assunto, mesmo com seus filhos dentro de casa. Mas isso reflete um pouco desse conceito, dessa concepção de família, e que eu abri esse bate-papo citando Tolstói e Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes são parecidas entre si, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira, para mostrar que todas as nossas famílias nós vamos sempre encontrar pontos obscuros, nós vamos encontrar pessoas que muitas vezes são varridas para debaixo do tapete da história da família, os parentes não contam, não falam, não comentam com ninguém, o que mostra que nós vivemos, na verdade, num mundo hipócrita, falso, e que nós devemos encarar a vida como ela é, com todas as suas idiosincrasias, contradições e problemas que ela tem, porque mais cedo ou mais tarde o irmão alemão aparece nas nossas vidas para surpresa de todos nós. Essa é uma indicação de leitura. Chico, qualquer um dos livros de Chico, Chico é um grande escritor, agora está com um livro novo aí há pouco tempo, lançou um novo livro, Gente Pobre, mas eu venho lendo Chico desde Estorvo e todos os demais livros dele, de maneira que, além de um grande compositor, além de um grande poeta, um homem que mereceu o prêmio Camões, o último brasileiro a ser congratulado com esse prêmio foi Chico Buarque. Ele é um grande escritor que vale a pena ser lido e preferencialmente a gente lê Chico ouvindo o próprio Chico. É sempre muito bom. Um abraço e a gente se vê sempre com autores e livros.